Você veio fazer o que aqui essa noite? Você veio fazer o que aqui essa noite? Quem é que veio trazer adoração? Será que eu vou ter que bater na perna e perguntar quem está comigo? Quem está comigo? Eu vim aqui adorar a Deus. Eu vim aqui trazer a Ele a minha adoração. Se tem alguém que não veio, está no lugar errado. Porque aqui é lugar de céu aberto. E lá em cima Deus de pé, aspirando a adoração. Meus queridos irmãos, nessa noite com uma alegria imensa, que não é possível descrever em palavras, mas com esta alegria que transborda, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação, um privilégio, verdadeiro privilégio poder estar junto com esta igreja tão querida e amada, tão transbordante, tão cheia da graça de Deus, neste culto festivo, nesta data tão especial, em que celebramos a Deus, honras, louvores e exaltação, por tudo aquilo que Ele é, tudo que Ele tem feito, e hoje especialmente, por mais um ano de vida que Ele concede ao nosso querido amigo, vosso pastor Valmir Gramelic. Eu me sinto muitíssimo honrado mesmo. O pessoal brinca que é difícil me trazer, isso é porque eu quase não saio para lugar nenhum mesmo. Não é que a agenda é concorrida não, porque quase não saio, mas estar aqui é um presente para mim, viu? Tenho certeza que pregadores de uma envergadura do nosso estado, até mesmo do país, poderiam estar aqui essa noite lhe honrando, e eu estou aqui e eu sou grato a Deus por esse privilégio. Eu quero, para não cansar os irmãos que estão sobre os pés, convidá-los a abrir o vosso exemplar da Bíblia na epístola do autor desconhecido, no seu capítulo 11, enquanto direciono aqui de forma muito carinhosa ao nobre amigo pastor Valmir, a terceira epístola de João, o versículo 2, quando mesmo diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Chega perto aqui, eu quero tirar uma foto com você também, senão ninguém vai dizer que eu não vim. Cadê? Quem é que está tirando a foto? Quero dizer que quando João diz que deseja a Gaio que vá bem em todas as coisas, como a alma dele vai bem, João coloca a alma de Gaio como uma referência, a vida espiritual, o homem interior como uma referência. E se tu fores bem sucedido em todas as áreas, na área familiar, na área profissional, como tem sido como homem de Deus, e aqui eu digo diante do crivo da família, da esposa, dos irmãos, das filhas, de toda a igreja, o ministério, que estão aqui autenticando a sua vida, a sua conduta como um verdadeiro homem de Deus. Então meu desejo é que, como Deus tem te honrado e aprovado a sua vida, que o Senhor abençoe todas as demais áreas de uma forma grande, rica e poderosa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe profundamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, capítulo 11 da epístola do autor desconhecido, eu vou ser muito breve, podem ficar tranquilos, eu vou ser breve para correr o risco de ser convidado de novo para terminar a mensagem outro dia, né? Capítulo 11, versículo 1 ao 10, eu lerei, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade, que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Cantor Igor, mais uma vez também um prazer poder estar junto. Eu acredito que os irmãos sentem o mesmo que eu sinto. Até a sola do pé fica arrepiada, né, quando canta, né? Uma unção extraordinária. Deus continue abençoando e conservando dessa forma. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como disse, de forma bem breve, objetiva, mas compartilhando uma palavra que venha ser alimento também para a nossa alma, visto que nós já temos sido alimentados por tanta palavra oriunda da parte de Deus, por intermédio de tantos vasos que tiveram aqui o privilégio de nos falar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco, tem falado através dos louvores também, mas finalizando esta parte da nossa liturgia do culto, com esta palavra final, eu quero de forma objetiva falar sobre algumas características de um bom cristão, ou de um genuíno cristão, ou de um verdadeiro cristão. Não tematizei especificamente, mas quando pensei em falar sobre um bom cristão, eu pude entender que esta aplicação ela é verdadeira na vida do homem de Deus que hoje estamos aqui celebrando ao Senhor por mais um ano que Ele tem concedido. Pastor Valmir, este íntegro servo de Deus, este homem de Deus, certamente possui as características que aqui haverei de rapidamente elencar. Para tal, eu fiz uso do capítulo 11 da epístola do autor desconhecido, e não por acaso, não uma nem duas, mas com esta já 3 vezes, eu disse que a epístola é do autor desconhecido, porque realmente ninguém sabe exatamente quem foi o autor da epístola aos Hebreus. Embora todos tenhamos a convicção de que o mesmo foi poderosamente usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, como fora Moisés, como fora Josué, como fora tantos profetas do Antigo Testamento, os escritores do Novo Testamento, como os evangelistas, como Paulo, enfim, o autor desta epístola foi inspirado por Deus e escreveu uma epístola que nós sabemos qual é o objetivo da epístola: é enaltecer a pessoa de Jesus e mostrar a sua soberania, a sua supremacia, a sua superioridade em relação a tudo e a todos. O autor faz questão de deixar claro que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior a toda a ordem litúrgica do Velho Testamento, inclusive superior a Arão e toda a sua descendência. Ele é superior a Davi e toda a linhagem real do reino do sul de Jerusalém. Jesus é superior, e o que é interessante é nós percebermos que alguém que se propõe a escrever uma carta dizendo no primeiro capítulo ao último que Jesus é superior, em momento nenhum ele se preocupa em dizer qual é o seu nome, mas em momento nenhum ele esquece de dizer o nome dele, o nome daquele que é, o nome daquele que era, o nome daquele que sempre será, o nome daquele que há de vir, porque um verdadeiro cristão, ele cultiva a humildade, ele pouco está se importando se sabem qual é o nome dele, mas ele faz questão de que todos saibam quem é na vida dele. A pessoa bendita de Jesus é que deve ser vista, é que deve ser adorada. Se nós estamos aqui louvando a Deus pela vida do pastor Valmir, é pelo que Jesus fez e tem feito na vida dele. A gente olha para ele e nós vemos Jesus. A humildade
Humildade é a característica de um verdadeiro cristão. Ele não está preocupado que os holofotes estejam sobre si. Ele não está buscando a luz da ribalta sobre si. Ele está buscando sim que as pessoas olhem para ele e possam ver Jesus. Jesus. Este mesmo autor que faz questão de falar o tempo todo de Jesus e em nenhum momento de si mesmo, no capítulo 11 ele escreve todo um capítulo que nós carinhosamente intitulamos de o capítulo dos heróis da fé. Ele não tem esse título, mas nós assim o chamamos, porque é uma galeria de homens que tiveram êxito, vitória, marcaram seu tempo, cumpriram seu chamado, exatamente usando esta arma poderosa que é a fé. E então o autor vai falar sobre a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé dos patriarcas. E ele vai falando de tantos heróis da fé. Há pouco eu disse que ele trata da pessoa bendita, única, inigualável de Jesus, sem falar de si. Mas ele não deixa de falar também de homens que marcaram seu tempo, marcaram a sua geração e foram vitoriosos. Isso fala de honradez, isso fala de respeitabilidade. Ele entende que Jesus é maior do que todos, mas ele vê o próximo também como maior do que ele. Isso é entendimento de que ele está aqui para servir, missionária Cristina. Ele não está aqui para ser servido. A alegria e o prazer dele é poder falar do que Deus fez na vida de Abel, é poder falar do que Deus fez na vida de Abraão, é poder falar do que Deus fez na vida de Moisés. Ele honra esses homens, ele conta a história desses homens, mas não conta a história de si mesmo. O nome disso é honradez, o nome disso é respeitabilidade. Ele sabe honrar o próximo e ele se alegra em ver o que Deus tem feito na vida do próximo. Está difícil termos homens em geral e infelizmente até líderes que possam se alegrar com a vitória do outro. Mas ser um homem de Deus, e especialmente um pastor, é saber que assume a responsabilidade de sofrer e chorar para que outros possam sorrir. É saber que a sua vida está sendo entregue, está sendo dedicada, está sendo ofertada para que as pessoas possam ser abençoadas. O verdadeiro cristão, portanto, sabe cultivar o princípio da honra e do respeito ao próximo. Quando ele começa a falar, então, ao longo do capítulo 11, sobre estes heróis, estes homens que marcaram a sua época, ele fala exatamente do desafio de viver pelo firme fundamento espiritual, que é exatamente o combate ao pragmatismo que continuamente bate à nossa porta. Como assim? Apesar de nós vivermos num tempo tão moderno, em um tempo tão digitalizado, em um tempo tão tecnológico, mas quem é povo de Deus ainda usa a arma espiritual mais poderosa, que é a fé. Nós não nos guiamos pelo pragmatismo, ou seja, aquilo que é prático, aquilo que dá certo. Nós temos princípios, nós fazemos o que é certo e o que está de acordo com a palavra de Deus. Deus não se agrada de quem faz qualquer coisa que não seja por fé, porque quem age sem fé significa que ele é capaz de agir imaginando conseguir construir qualquer coisa sem Deus. Mas quem age por fé sabe, eu não consigo fazer absolutamente nada sem ter a mão de Deus sobre a minha vida, a ajuda de Deus. A fé é fundamental, de maneira que sem ela é simplesmente impossível agradar a Deus. Os desafios, eles existem, são reais e continuarão nos acompanhando, porque os desafios são oportunidades da materialização da nossa genuína fé. E toda vez que os desafios aparecerem e a nossa fé for posta em prática, Deus vai descer com a sua mão poderosa, Ele vai operar e o nome dEle será glorificado. Um verdadeiro e autêntico servo de Deus, ele pode ter amigos e deve ter, ele pode ter pessoas influentes,
na sua carteira de conhecidos ou nos seus contatos no celular, e é bom que tenha, mas sobretudo ele sabe, ele depende do Deus do céu, que está sentado sobre o alto e sublime trono. Ele caminha não por vista, mas ele caminha por fé. Ele é dependente totalmente de Deus. É necessário que tenha humildade, é necessário que tenha honradez, é necessário que tenha fé. E quando ele começa a falar de exemplos de homens que venceram pela fé, o primeiro exemplo que ele dá é exatamente o exemplo de Abel. Ele diz que Abel, pela fé, versículo 4, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O sacrifício de Abel era um sacrifício de fé. O sacrifício de Caim era um sacrifício normal, natural, pragmático. Caim traz algo comum dos frutos da terra. Abel traz algo especial, as primícias. Ele traz o melhor do seu rebanho. Estamos falando de um culto em que dois irmãos estão participando deste culto. É o mesmo culto e duas pessoas, ou um culto e dois tipos de pessoas diferentes. Alguém está oferecendo um culto natural, alguém está oferecendo um culto espiritual. Alguém está oferecendo um culto que não custa-lhe absolutamente nada. Pelo contrário, ele já está contabilizando o que ele vai ganhar com aquele culto. Mas alguém está oferecendo um culto que lhe custa tudo, porque a ele interessa é ver o sorriso de Deus. Ele não quer sair abençoado, se for, maravilha, mas ele quer sair aprovado pelo céu. Ele quer entender que a sua adoração chegou e Deus recebeu e aprovou. Abel é o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito só pode ser oferecido se for pela fé. Mas não se engane, quem é da fé está preocupado em agradar a Deus. Quem é natural está preocupado em calar e parar a adoração de quem vive pela fé. A preocupação de Abel era vertical, era com Deus. A preocupação de Caim é horizontal, com Abel. E Deus vai dizer a Caim: Caim, por que o seu semblante está descaído? Caim ficou entristecido quando percebeu que Deus recebeu a adoração de Abel, porém não recebeu a sua. E Deus intervém e pergunta: qual é a razão dessa sua tristeza? Qual é a razão desse seu abatimento? Por que a sua cara está fechada, está amarrada? Você não sabe que se você fizer o certo, vai ter aceitação para você também. Mas tem gente que não quer fazer o certo, mas quer matar quem está fazendo. Mas quem é da fé, ainda que morra, o texto diz que Abel morreu, mas o sangue dele continua clamando. Até depois de morto, Deus continua recebendo a adoração de Abel. Estou falando de um verdadeiro cristão. Ele adora até a morte e vai continuar adorando depois da morte. Um verdadeiro cristão não tem a sua própria vida por preciosa. O que há de mais precioso a ele é adorar a Deus com todo o seu ser. Você veio fazer o que aqui essa noite? Você veio fazer o que aqui essa noite? Quem é que veio trazer adoração? Será que eu vou ter que bater na perna e perguntar quem está comigo? Quem está comigo? Eu vim aqui adorar a Deus. Eu vim aqui trazer a Ele a minha adoração. Se tem alguém que não veio, está no lugar errado. Porque aqui é lugar de céu aberto. E lá em cima Deus de pé, aspirando a adoração. É lugar de adorar. Mais 5 minutos eu encerro. Humildade, honradez, fé, adoração segundo o modelo de Deus. Ele continua falando de exemplos, modelo, padrão a ser imitado. E o próximo é exatamente Enoque. Quem era Enoque, senão alguém que andava com Deus? Só que eu estou falando de alguém que andava com Deus, não em uma época em que está na moda andar com Deus. Hoje as estatísticas dizem: o autor é crente, o jogador de futebol é crente, o cantor de música sertaneja é crente, a que faz filmes lá, adulto é crente, todo mundo é crente. Muitas aspas, né? Claro. Muitas aspas.
Mas Enoque era crente numa época que ninguém era crente. Todo mundo quer andar com Deus, eu vou andar. Ninguém quer andar com Deus, o problema é de vocês. Eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. Deus descia para andar com Enoque, porque tinha prazer na comunhão, no relacionamento com Enoque. Mas chegou um momento que a terra estava tão inundada pelo pecado, pela maldade, pela corrupção, que do céu Deus disse: Enoque, não tem mais como descer aí para andar com você. Porém, eu não quero abrir mão da tua companhia, eu não quero abrir mão da tua intimidade, eu não quero abrir mão do relacionamento. Eu estou numa equação aqui e eu preciso resolver. Descer aí eu não quero mais, a sua amizade eu não quero perder. Então só tem um caminho. Alguém está entendendo? Vai chegar esse dia. Não fica preocupado se a maldade do mundo está aumentando. Daqui a pouco o céu abre, a trombeta toca e Jesus diz: vem, 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 vem. O culto vai continuar aqui. Comunhão e relacionamento com Deus. Oh, irmãos, tem gente abandonando a Deus porque o namorado abandonou ela. O namorado abandona ela, ela abandona Deus. Perdeu o emprego, abandona Deus. Não recebeu a curtida na rede social, a culpa é de Deus. Mas tem alguém que o seu bem mais precioso, o inegociável, pode todo mundo me abandonar, eu não largo ele. Pode todo mundo recuar, eu não deixo ele. Pode todo mundo retroceder, eu não retrocedo, eu continuo caminhando com ele, eu continuo caminhando com ele, eu continuo caminhando com ele. O meu prazer é estar na presença dele. E depois que Enoque é levado, para remirmos o tempo, eu preciso encerrar. O próximo exemplo que ele traz é exatamente o de Noé. Noé é a geração posterior a Enoque, mas é alguém que a Bíblia diz que achou graça diante de Deus. O Noé ficou no meio da geração corrupta, mas não se corrompeu. O Enoque foi arrebatado para não ficar no meio. O Noé ficou, mas ele não foi influenciado. Deus olhou do céu e disse: achei graça, achei graça. Eu olho para a direita, corrupção, para a esquerda, para frente, para trás, mas nesse aqui eu achei graça. Ainda há luz no meio das trevas. Ainda tem gente que faz a diferença. Ainda tem gente que não se contamina. Jesus disse naquela igreja, ele disse a certa igreja de Sardes: lá tem aqueles que morreram, lá tem aqueles que estão para morrer, mas não está tudo perdido. Ainda tem aqueles que andam de branco comigo. Ainda tem aqueles que não se contaminaram. Santidade. Isto fala de ser resistente às influências do mundo, do seu tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Noé, obviamente, isso é claro. Mas a pressão dos dias de Noé era tão grande quanto a pressão que sofremos nos nossos dias. A questão é, a convicção de Noé é tão grande quanto a convicção que nós nutrimos no nosso coração. Santidade é uma decisão que nós ratificamos a cada dia. Todos os dias nós decidimos e renovamos a nossa decisão de continuar vivendo em santidade, resistindo às influências do mundo ao nosso redor. Finalmente, para devolver o microfone, o sétimo e último exemplo, apenas recapitulando, 7 exemplos que eu trouxe, falando de humildade, falando de honradez, falando de fé, adoração, comunhão e santidade. E finalmente ele fala sobre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Começando por Abraão, o qual recebeu o chamado de deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, e ir a uma terra que ainda não conhecia, haveria de saber. E o texto diz que Abraão decide abandonar tudo e seguir a Deus, sem saber para onde. E a pergunta naturalmente é essa: como alguém toma a decisão de deixar tudo para trás
e seguir sem saber em qual direção, sem saber para onde? A resposta é simples. Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava andando. Mais importante de saber aonde estamos indo é ter a convicção de quem está conosco na caminhada. Abraão, não sei para onde eu estou indo, mas eu sei na mão de quem eu estou seguro. A Bíblia vai falar que ele então toma a decisão pela fé. Ele habita na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele vai habitar em barracas, cabanas, em terra alheia. Isto fala da vida de peregrino. Ele não está preso a nada esta terra. Ele sabe que aqui, pastor Valmir, ele é peregrino, ele é forasteiro. Ele desfruta do que pode desfrutar aqui, mas se Deus falar para ele partir, ele está pronto. Ele está pronto. Ele está pronto, ele é peregrino. Ele é peregrino. E por que, Abraão, você deixa tudo para trás? O texto vai dizer, porque ele esperava uma cidade melhor, que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que Abraão quer é algo que foi feito por Deus, que foi estabelecido por Deus. Eu abro mão de tudo feito pelo homem, mas não abro mão daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu abro mão de todas as coisas que essa terra oferece, mas eu não abro mão daquilo que o céu tem reservado para mim. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro, eu estou de passagem. O meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. É noite de celebração. É momento de se alegrar aqui na terra, de glorificar. Mas é momento de lembrar também, tudo aqui é passageiro. O céu é logo ali. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Oh, Abraão, Isaac, Jacó, peregrinos que foram porque tinham uma meta superior. Irmãos, não coloque o seu coração em nada que não seja o céu. Não prenda a sua alma a nada que não seja o céu. Esteja pronto e disposto a abrir mão de tudo que Deus mandar, mas não titubeie, nem pense duas vezes em abrir mão da comunhão e do relacionamento com Ele. O céu é logo ali. Falta pouco e o céu se abrirá. Falta pouco e a trombeta soará. Falta pouco e até as nuvens Jesus virá. Falta pouco e a igreja subirá. Falta pouco e você vai ser galardoado. Falta pouco e você estará sentado, oh, nas bodas do Cordeiro. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Quem pode acreditar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja e não perdeu a esperança? Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Deus, nessa noite maravilhosa, que aqui estamos, ó Pai, reunidos para adorar o Senhor por um ano a mais que o Senhor concede de vida ao teu servo. Nós nos alegramos, nós te glorificamos. Eu te honro, eu te exalto pelo privilégio de aqui poder estar também. Peço que continue abençoando o teu filho e toda esta igreja, em especial a sua família, esposa, filhos, filhas. Continua com a sua mão estendida, honrando o teu servo de uma forma grandiosa, toda especial, para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós queremos nessa noite abençoar o teu filho e todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão, pela paciência.